se Deus criou o universo, então quem criou Deus? Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido essa objeção a respeito das provas da existência de Deus vinda de algum ateu. O Richard Dawkins, por exemplo, aquele evolucionista ateu, no livro God's Delusion, ele dá uma variante desse tipo de argumento, né? Quando ele diz que propor Deus para explicar o universo, que é algo complexo, cai num problema porque Deus teria que ser mais complexo do que o universo. Então você estaria aí tendo que, acabando ferindo a navalha de Ockham, que você está propondo uma explicação mais complexa do que aquilo que está sendo explicado, né? Agora vejam, esses tipos de argumentos, eles sofrem de dois problemas sérios, né? O primeiro é que, em muitos casos, o ateu está pressupondo que nós estamos apelando para um certo Deus das lacunas, né? Então o universo é super complexo, ele tem que ter uma causa, nós não sabemos qual é a causa, então Deus é a causa mais provável aí de tê-lo feito. E aí o sujeito vai falar, então, poxa, por que você necessita de uma causa para o universo, mas para Deus você simplesmente diz que não há necessidade de postular uma causa? E esse tipo de pensamento acaba falhando no quesito de que a pessoa não reconhece que os argumentos para a existência de Deus, eles são dedutivos, né? Eles não são ad hoc, né? Então, se você pegar lá as 5 vias de São Tomás de Aquino, etc., essas vias elas vão partir de princípios que são evidentes, né? Como, por exemplo, a questão da mudança, ou a questão da teleologia na quinta via. E aí, né, dali você vai trabalhando e você conclui que Deus existe, né, a partir daqueles princípios ali óbvios. Então, uma pessoa, obviamente, ela pode criticar os argumentos, pode falar que as 5 vias não são boas, que há um problema lógico, a conclusão não se segue das premissas ou discordar de alguma premissa. Isso, óbvio, a pessoa ela tem o direito de fazer, mas você não pode acusar o religioso de estar, então, postulando um Deus das lacunas. Não é isso, né? E o segundo problema sério, né, por exemplo, na variante do Dawkins, de achar que Deus, então, tem que ser mais complexo do que o universo, há uma falha no entendimento do que complexidade significa, né? Contrário a Dawkins, que é até surpreendente, uma vez que ele está, né, propondo chamar as pessoas que acreditam em Deus de iludidos, né? Então presume-se que ele teria estudado minimamente os teólogos e os filósofos religiosos, mas não, né? Ele refuta as 5 vias em uma página. Mas o problema aí, então, é que ele não entende que para um teólogo clássico ou um filósofo clássico, Deus é absolutamente simples e não complexo. E, mais uma vez, isso se dá pela falta de entendimento do que simplicidade e complexidade significam. Como nós vivemos em um mundo de ciência moderna, né, nós temos um pensamento meio viciado. Então, complexidade usada aí na ciência moderna e entre os leigos, na maioria dos casos, se dá, né, o termo representa uma questão quantitativa, né? Quanto mais partes, por exemplo, algo tem, mais complexo ele é. Então, é uma questão de acidental ali, de quantidade, né? Só que existe um outro significado para a questão de complexidade e simplicidade. Então, por exemplo, quando eu digo para alguém, olha, esse texto é simples, muitas vezes eu quero dizer que ele é inteligível, né? Então, um problema, ele é simples, por quê? Porque ele é fácil de entender. Então, você tem esses dois sentidos da palavra complexidade, né? Uma coisa com muitas partes ou uma coisa que é difícil de entender, né? Então vejam que Deus,
por ser puro ser, né, e a fonte de todo ser, ele é totalmente inteligível. E quando você, por exemplo, se você pegar, usando as duas definições, se você pegar uma bactéria e um cachorro, se você pegar o significado quantitativo de complexidade, então o cachorro ele é mais complexo do que a bactéria, porque ele tem mais tipos de célula, ele é mais complexo de maneira geral, ele tem mais partes, ok? Por outro lado, do ponto de vista ontológico, né, de inteligibilidade, o cachorro ele é mais simples do que a bactéria. Ele tem mais unidade. Exatamente por ele ter muitas partes, é necessário que essas partes hajam em conjunto, sejam organizados por uma forma substancial mais elevada. Então, o cachorro ele é mais simples, ele tem mais ser e ele é mais inteligível. Tanto que é muito mais difícil você categorizar uma bactéria em algum tipo de espécie do que um cachorro. Tá? Então Deus, não tendo partes nenhuma, sendo totalmente simples, puro ato, puro ser, então ele é absolutamente simples e, portanto, a objeção do Dawkins, né, você está postulando uma causa mais complexa que o universo, é errônea. Né? Então, óbvio que eu estou simplificando um tópico, né, a questão do ser é inesgotável o assunto, né? E eu não sou, obviamente, a melhor pessoa para explicar esse tipo de coisa, mas é importante que a gente tenha isso em mente, né? Então sempre lembre disso, né? Complexidade pode ter dois significados, né? Inteligibilidade ou número de partes, né? Quantitativo. Então Deus cairia, obviamente, a sua simplicidade. Nós estamos falando aí do aspecto de inteligibilidade, né? Então, senhores, eu vou me preparar aqui para pegar o meu voo. Espero que os senhores tenham um excelente final de semana e até a próxima.